Fala rapaziada, questãozinha aí da IAR 2024, vamos lá. Uma barra rígida e homogênea, de massa igual a 6 kg e comprimento total L, está pendurada por um fio ideal ligado ao teto. Dois corpos A e B estão presos às extremidades da barra conforme a figura. Todo o conjunto está em equilíbrio estático. O corpo A tem massa igual a 18 kg e a intensidade da aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado. O valor em newtons da intensidade de tração no fio que segura essa barra vale quanto? Rapaziada, o nosso objetivo é em relação à tração nesse fio que está aqui, ó, que eu marquei aqui de vermelho. Então é essa tração que eu quero. E qual que é o pensamento? Essa tração, que é uma força que está sendo feita para cima, devido ao equilíbrio, ela tem que compensar as três forças que estão sendo feitas para baixo, que é o peso do A, o peso da barra e o peso de B. Então eu vou escrever isso aqui, ó. A tração seria o equivalente ao peso do A mais o peso da barra mais o peso de B. Beleza? Se eu somo esses três pedacinhos, aí eu tenho a tração, que é o objetivo da questão. Agora, qual que está sendo o problema? Eu tenho a massa da barra e do corpo A, então eu consigo o peso deles facilmente. Mas eu não tenho essa informação a respeito do corpo B. E aí, para descobrir isso, eu vou ter que pensar no momento. O momento de um lado tem que ser igual ao momento do outro, para que essa barra não gire, nem de uma forma, né, nem para a esquerda, nem para a direita. E aí, como que eu vou escrever o momento? Lembrando que momento é força vezes a distância. O que eu tenho que fazer? Eu pego aqui, ó, a força do A, que seria o peso dele, vezes a distância em relação ao ponto de apoio, que seria ali 1/4 de L. Então, esse vai ser o meu momento aqui na minha esquerda, eu escrevendo, né? Então, eu vou ter peso do A, que é a força, vezes a distância até o ponto de apoio, 1/4 de L. Do outro lado, vou representar aqui logo em relação ao B, ó. Eu vou ter o peso do B, e a distância que eu estou do ponto de apoio seria o quê? 3/4 de L, que é o que está representado. Então, vai ficar 3/4 de L vezes o peso do B, ou o peso do B vezes 3/4 de L. Tanto faz aí a relação, é como você vai representar. Tem gente também que prefere escrever tudo de um lado da igualdade, considerando os sinais positivos. Se o teu torque vai estar no sentido horário ou anti-horário. Aí depende da preferência de cada um. Também é possível escrever do jeito que eu estou fazendo. Agora, em relação à barra. A barra é uma barra homogênea. Isso significa que o peso tem que estar exatamente no meio dela, a título de conta, tá? Para fazer conta, a gente considera que o peso está exatamente no meio. Se a barra toda tem comprimento L, a metade disso é L sobre 2. Então, eu poderia botar o peso da barra aqui, ó, e dizer que eu tenho L sobre 2 para um lado e tenho L sobre 2 para o outro. Só que isso não me ajuda, porque na hora de calcular o momento, eu preciso da força vezes a distância até o ponto de apoio. E o ponto de apoio não estaria uma distância L sobre 2 desse ponto que está ali no meio da barra. Qual que é a ideia? Eu posso pensar em quebrar essa barra em 4 partes. Se eu pegar 2 partes dela, aí eu vou ter exatamente a metade, que é isso que eu estou buscando. Só que se eu quebro em 4 partes e eu pego 2, eu teria 2/4. Né? Então, eu poderia representar o seguinte, ó. 1/4 já está para o lado de cá. Eu coloco mais 1/4 aqui, daí exatamente esses 2/4. Então, eu posso dizer que a distância desse ponto, né, que é o ponto ali que está concentrado esse peso no meio, tá? Essa representação que está aqui, tá? Onde eu fiz esse risco. É ali que está concentrado o peso da barra. Ele vai estar a uma distância de 1/4 do ponto de apoio e uma distância de 1/2 se eu considerar lá a extremidade. Que era isso que eu estava falando, está concentrado no meio. Mas em relação ao ponto de apoio, seria só 1/4. Então, como é que eu vou representar isso aqui? Mais o peso da barra vezes a distância ao ponto de apoio, que é 1/4 de L. O que eu posso fazer agora, rapaziada? Dá para simplificar, ó. Corta o 4 e o L, que aparecem em todos os termos. O que sobrou? Peso do A é igual a 3 peso do B mais o peso da barra. Agora, rapaziada, olha só, ficou tranquilo. Qual era a massa do corpo A? 18 kg. O peso é massa vezes a gravidade. Então, vai ficar 18 vezes 10. Aí eu vou ter 3 vezes. Qual é o peso do B? É o que eu quero determinar. Não sei. Mais o peso da barra, que aí a massa da barra no texto foi dado 6 vezes 10 da gravidade. Então, eu vou ter 180. Essa multiplicação vai dar 60. E esse 60 vai para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. E isso é igual a 3 vezes o peso da barra. 180 menos 60 dá 120. Esse 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, eu já tenho aqui, ó, o peso de B. Vale 40 newtons. Aí, agora eu volto aqui na parte de cima, lá no começo. A tração vai ser o peso do A,
que era 180, mais o peso da barra, que era 60, mais o peso do B, que encontramos 40 newtons. Somando tudo isso aqui, ó, aqui o 60 e o 40 dá 100, mais o 180, nós temos aí 280 newtons, que é o nosso valor de tração. Gabarito se encontra na letra C. Rapaziada, mais uma questãozinha aí para conta, daremos sequência aí nos nossos trabalhos, tá? Então tá aí, ó, toda a representação de conta, tira um print aí, é isso. Valeu, rapaziada!